Vamos fazer um exemplo um pouco mais sofisticado agora, usando ponteiros e arquivos. Vamos fazer um arquivo tipado. Escolhemos aqui um registro relativamente aleatório. Ele tem duas chaves, um valor flutuante, um texto com 5 caracteres, um texto com 20 caracteres e um lixo aqui para representar alguma informação em binária. Tá? Então, vamos fazer duas aplicações. Uma que vai gerar um arquivo binário com um determinado tamanho, um arquivo tipado, né, com esses tipos, e a outra para imprimir esses dados. Tá? Vamos lá? Então, minha aplicação, eu tenho aqui a estrutura com aqueles campos. Qual que é a ideia básica? Eu vou gerar as aplicações usando parâmetros no main. Então, eu quero saber o arquivo onde vão ser gravados esses dados e quantos registros eu preciso gerar. Então, eu preciso de 3 parâmetros na aplicação, que é o nome do executável, arquivo e quantidade. Então, a primeira coisa, se eu não recebo 3 parâmetros, o programa já é encerrado. Ele não faz nada. Se não, continuamos. Criamos um arquivo de saída. Não precisamos desse iOS binary. Convertemos usando ATOI o parâmetro, né? Então, ASCII to integer serve para converter uma string que representa um número para o valor numérico dela. Estou usando aqui, eu vou gerar dados aleatórios, só a primeira chave que vai ser informada. O objetivo desse arquivo aqui, desse programa, é apenas gerar um arquivo grande com chaves diversas. Isso para poder ser usado, por exemplo, em métodos de ordenação. Então, eu estou inicializando aqui o gerador de números aleatórios e tenho um ponteiro para um dado. A todo momento nesse dado, eu chamo uma função que o preenche. Estou preenchendo em ordem inversa, ou seja, se eu quero 100 valores no arquivo, percebam que eu vou começar na posição 200 e vou a cada passo decrementando 2. Então, eu vou ter um arquivo que vai estar em ordem inversa. Isso é muito útil para a ordenação, já que para a grande maioria dos métodos, o pior caso para a ordenação é justamente quando os dados estão na ordem inversa. Escrevo esse dado no arquivo, usando o cast, né? E aqui temos o write. Como eu aloquei, eu desaloco. Então, para cada for, eu aloco um objeto, gravo, desaloco. Aloco um objeto, gravo, desaloco. E assim sucessivamente. Percebam que ele chama uma função chamada preenche-dado. Essa preenche-dado, ela atribui à primeira chave o valor passado, aquela que vai ser decrementada. A outra é um valor aleatório. Aqui temos uma função que vai gerar um número. Percebam, são 2 inteiros. Aliás, um inteiro que é gerado aleatoriamente, dividido pelo maior número inteiro que pode ser gerado aleatoriamente. Isso me vai dar um valor em ponto flutuante. Então, vai me dar um número entre 0 e 1. Então, eu posso usar esse recurso para gerar números em ponto flutuante para qualquer faixa. Tem aqui uma chamada para uma função que gera alfa. Então, nota, a minha string do campo 1 aqui, que tem 5 caracteres, os 2 primeiros são alfa, são
alfabeto. O que o alfabeto faz? Usando aleatoriamente, ele gera uma posição do vetor alfa. O que é o vetor alfa? Um vetor com as letras do alfabeto. Nós temos também o vetor alfa num, que são as letras do alfabeto, alguns símbolos e os números. Então, nesse caso aqui, eu retorno uma posição daquele vetor, ou seja, um caractere, que é um caractere do alfabeto. Nesse caso aqui, eu retorno um caractere do alfabeto mais símbolos. Vejam que aqui eu tenho o número de elementos desses vetores. Eu tiro um 1 porque o último caractere é /0, indicando o término de string. Então, no caso aqui, eu gerei os dois primeiros campos, são letras, minúsculas ou maiúsculas. As demais podem ser símbolos. No campo 2, eu não tive esse cuidado, pode ser formado totalmente de símbolos na primeira posição. Então, percebam que aqui pode ser qualquer coisa, né? Que alfabeto, símbolo ou dígitos. Percebam que eu não estou colocando o /0 na última posição, então na hora de imprimir não estou colocando o /0 para economizar espaço no arquivo. Mas na hora de imprimir eu vou ter que colocar esse /0 para poder imprimir. E o campo lixo, ele simplesmente recebe um inteiro aleatório. Na verdade, como isso aqui vai de 0 a 256, se for sem sinal, ou menos 127 a 128. Então, vai ser feita uma conversão para char, mas o fato é, vai ser qualquer valor de char dentro do limite. Então, pode indicar um texto, uma coisa binária. Então, isso aqui, o único objetivo é encher de lixo. Então, essa é a minha aplicação que gera um arquivo binário aleatório. Então, vamos ver um exemplo. 19A. Vamos chamar de gerabin. Os parâmetros são nome do arquivo e quantidade. Mas vejam, se eu chamar sem os parâmetros, ele vai me falar como usar. Então, vamos chamar de arc.date e queremos 100 valores nesse arquivo. Já gerou. E aqui está meu arquivo com 54K. Se eu tentar ler esse conteúdo, né, ele já me deu o alerta aqui que é um arquivo binário, está cheio de dados binários. Ele não consegue ler, né? Vamos fazer com mais dados? Vamos por 1000. Então, deve dar 54.000 agora, né? Ou 540.000, porque tinha dado 54.000, agora 540.000. Já que eu multipliquei por 10 o número de elementos. Bom, Joaquim, tá binário, eu não consigo ler esses dados, né? Adianta se eu mudar ele para TXT? Não. Extensão é apenas uma ferramenta auxiliar do sistema operacional. Uma extensão é usada para indicar qual que é o tipo de aplicativo preferencial para aquele arquivo. No caso, não adianta aqui mudar para TXT. O conteúdo do arquivo não muda. Mas, então, o que fazer nesse caso? Nós precisamos de uma aplicação para leitura desses dados, que vai ser capaz de ler em dados binários. Então, nós temos justamente essa aplicação aqui. Ela recebe um parâmetro, que é o nome do arquivo que ela vai abrir. Então, a de escrita recebia 3, que era o arquivo e a quantidade. Esta aqui recebe apenas o arquivo. Ela vai imprimir todo o conteúdo. Usamos ifstring
Temos aqui uma estrutura dado com aqueles campos, um ponteiro para ela. A cada momento, lemos um dado do arquivo e chamamos o método print. Percebam, lá no programa de gravação, não tinha um método print, apenas um preenche dado. Então aqui nós temos exatamente, não temos um preenche dado, porque a leitura não precisa preencher. Nós só precisamos imprimir. Bom, primeira coisa, vocês têm que lembrar que lá eu não salvava, não tinha um /0 no final das strings. Então eu preciso acrescentar esse /0. Então para isso eu crio campos auxiliares aqui, para poder copiar do arquivo para esse campo e acrescentar o /0. Então, eu uso um strncpy, poderia ter usado um main_cpy. Como são strings, pode-se usar strncpy, o funcionamento é similar a main_cpy. Então, eu vou copiar de campo 1 para campo 1 aux, 5 dados, de campo 2 para campo 2 aux, 20 dados, e de lixo para lixo aux, 500 dados. Acrescento no final de cada um desses vetores o /0 para indicar término de string, para poder imprimir. E aí, na sequência, imprimo a chave 1, chave 2, o valor 1, aquele valor em ponto flutuante, o campo 1 aux e o campo 2 aux. Percebam que a função de que imprimir, ela recebe um parâmetro que por padrão é falso, para saber se queremos ou não imprimir o lixo. Em geral não queremos, porque são dados binários gerados aleatoriamente. Tanto que aqui não estamos nem passando esse parâmetro. Mas caso você queira, você pode implementar e ver o que está dentro daquele campo. Então aqui não está sendo impresso o lixo por padrão. Vamos ver então em execução. Nós chamamos aquele nosso executável de gera_bin. Então, vamos chamar esse aqui de ler_bin. Ele precisa do arquivo, que no caso nós geramos lá, chamamos de arc.dat. Olha só, ele imprimiu. Percebam que está em ordem inversa, né? Então, relativamente grande. Afinal, pedimos para gerar 1000. Então, olha, vai começar aqui no 2000 e vai decrementando. Então, chave 1, chave 2, gerada totalmente aleatória, um valor flutuante entre 0 e 1, um texto com 5 caracteres, gerado aleatoriamente, um texto com 20 caracteres. Então, é isso. Nós fizemos uma aplicação para geração de dados binários e uma aplicação para leitura. É isso. Expandam essas aplicações, elas serão úteis quando você for mais tarde querer testar métodos de ordenação externa, por exemplo. É isso. No nosso próximo vídeo, vamos ver um exemplo de uma estrutura de dados, uma lista encadeada, que só é possível de ser implementada usando ponteiros. Aguardo vocês.